Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de debates organizado pelo Mbenga, Artes e Reflexões em parceria com a Oficina de História, a atividade que não seria possível sem o apoio incondicional da Catarina Simão. A todos boas-vindas por estarem aí desse lado a acompanhar esta conversa, que é, na verdade, o segundo debate de um ciclo organizado pela plataforma Mbenga Artes e Reflexões, aqui eu represento, e a Oficina de História, uma atividade que não teria sido possível sem o engajamento, o apoio, a corrida e pessoas como Catarina Simão, apoio igualmente do Marido One, Outdoor, no Centro Cultural Franco-Moçambicano e no CCMA, e igualmente sem o apoio destas duas instituições, que são o Centro Cultural Franco-Moçambicano, assim como o Centro Cultural Moçambicano-Alemão, e a estas instituições juntam-se igualmente a African No Filter, o GUT em Nairobi, a Torre de Tombo, a Câmara, o município do Porto, o Centro Fotográfico de Portugal, de Lisboa, entre outras instituições que tornaram possível a realização deste ciclo de conversas, que vai se prolongar ainda por mais um mês, 2 meses. Então, na semana passada, nós tivemos aqui uma conversa. Na semana passada nós tivemos em diferido, no dia 6 deste mês de outubro, nós tivemos a primeira sessão, que contou com a presença do professor Filemone Meigos, da professora Maria Paula Menezes e igualmente do diretor nacional do patrimônio, o Célio Tiani, cuja moderação foi feita por Belchior Canivete, e que estes intelectuais estiveram a discutir sobre o que é patrimônio. Estamos aqui à volta desta discussão sobre a questão da restituição, que também, mais do que pegarmos nesse debate, na perspectiva que o Ocidente nos coloca, provoca-nos também reflexões à volta de como é que nós estamos a encarar o nosso patrimônio, como é que nós definimos o nosso patrimônio e qual é a capacidade que nós temos de uma eventual restituição a acontecer, como é que nós, como país, estaríamos capacitados ou não para responder a essa situação. E a dar continuidade a esse fio de pensamento que concebemos esta mesa, cujo título é Vamos Arrumar a Casa, que era justamente para pensarmos a partir de pessoas que trabalham com museus, que trabalham com instituições museológicas, mas que acima de trabalharem com instituições e em instituições, igualmente pensam estas instituições, estes espaços, estes debates. Era suposto, conforme anunciado nos cartazes, que contássemos com o professor António Sopa. Entretanto, por razões de força maior, não estará cá conosco hoje. E a conversa será feita com o Rafael Muzino, que é artista plástico, curador na UEM, é docente igualmente na Universidade Eduardo Mondlane, e também com o Rui Laranjeira, que é historiador, é curador do Museu Mafalala, que é, arrisco depois serei corrigido caso esteja equivocado, o primeiro museu que é construído no Moçambique independente, na periferia, e justamente com uma perspectiva de questionar o estabelecido naquilo que se diz ou naquilo que se compreende enquanto ideia de patrimônio. Então, desejo-vos boas-vindas, Rafael e Rui, e pronto, o propósito desta mesa é justamente percebermos como é que os nossos museus ou instituições similares poderão lidar, ou com que desafios terão que lidar na eventualidade de
uma restituição. Então, tendo feito assim esta apresentação, convidaria o Rafael para tomar a palavra. Sim, boa noite a todos e a todas que nos acompanham a partir de casa. O Rui Laranjeira e o Leonel Matussi, e por força maior o António Sopa não pode acompanhar e a partilhar a sua experiência em torno desta temática. Mas só para corrigir uma coisa, eu estou na área de curadoria na Universidade Eduardo Mondlane, Direção de Cultura, e sou professor de ateliê de curadoria no Instituto Superior de Artes e Cultura. Sobre o tema proposto, né, que é a restituição e reparação na identidade pós-conflito, arrumar a casa, um empreendimento que constitui um esforço árduo, com algo intrépido pelo meio, mas que se impõe como pertinente e inadiável. Já havia realizado num seminário organizado antes da pandemia, em 2018, sendo que este diálogo vem sendo mediatizado desde esta altura, nos últimos 3 anos, com o relatório encomendado pelo presidente Macron. Mas a discussão não é de hoje. Se analisarmos as reciprocidades dos processos de luta de emancipação e independências em África e a sua diáspora nos anos que antecedem 1950 e posteriormente, podemos constatar isso no filme documentário da autoria de William Klein, o Festival Pan-Africano de Argel, em 1969, que por acaso teve a participação do Black Party, que é representado por Storm Carmichael, né, o líder dos Black Panthers. Também o documentário As Estátuas Também Morrem, traduzido em português, dirigido por realizadores franceses, Alain Regnat, Chris Marker e Ghislain Cloquet, em 1953, encomendado na altura pelos fundadores da revista A Presença Africana, Alain Diop, Leopold Sédar Senghor, Leon Damas, Aimé Césaire, só para nomear alguns nomes. Demonstra claramente que este diálogo já havia sido iniciado e este filme ficou vetado da sua circulação durante muito tempo. E este diálogo está a ramificar-se depois de um longo período ausente na pauta e agenda internacional, e a sua dimensão material e imaterial, até espiritual, não pode ser ignorada. Sem querer insinuar, o relatório foi produzido por um escritor que também é economista, o Ferenc Sar, e a Benedite Savoy, historiadora de arte. Sobre o título, arrumar a casa, né? Arrumar, que é um verbo transitivo direto, que pode significar o restabelecimento de uma ordem anterior de alguma coisa, preparar, etc. E sobre a casa, este substantivo feminino, uma palavra que tem perdido o seu significado inicial com o recrudescer do mercado imobiliário, podendo significar casa em latim ou residência em latim comum ou moradia, e no seu sentido mais comum, um conjunto de paredes, cômodo e teto construído pelo ser humano com a finalidade de constituir um espaço de habitação, coabitação para um indivíduo ou conjunto de indivíduos para que estejam protegidos dos fenômenos exteriores. Estamos a falar de chuva, sol, ventos, etc. Além de servir de refúgio contra ataques de terceiros, para não falarmos de construções naturais como cavernas. Nesse sentido, podemos entender a concepção da casa como uma estrutura que, para além de constituir-se como um abrigo, define-se como uma construção cultural de uma dada sociedade. Presumo que a proposta do convite é para falarmos da nossa casa, neste caso o museu, nosso patrimônio, mas antes, com a vossa permissão, gostaria de partilhar alguma coisa sobre a minha própria casa. Chamo-me Rafael Bordal Mozinho, dizem que é um nome aportuguesado. Sim, concordo, meu avô paterno quis assim, quando ele, o Rafael, atribuiu o nome
ao meu pai Bordalo. E, consequentemente, o meu pai decidiu também atribuir o nome Rafael Bordalo Muzinho, em referência ao Rafael Bordalo Pinheiro, artista português que viveu entre 1970 e 1905. Sobre o apelido Muzinho, que provém de Maose, o Gregório Firmino aborda sobre isso no seu artigo Nome dos Batongas de Inhambane entre a tradição e a modernidade. Nasci em Maputo no dia 21 de dezembro de 1979, no dia que se assinou o acordo de Lancaster House, que preparou a independência de Zimbábue, no dia 18 de abril de 1980. Aos 4 anos, me lembro de ter recebido e vestido uma camiseta com a inscrição da cor vermelha, 10 anos da luta, que a minha mãe recebeu da Cooperativa de Consumo, 25 de setembro, bairro Xamanculo, Célula C. Coisas daquela altura onde o pouco devia se distribuir para todos. Recordo-me ainda de ter provado pela primeira vez a maçã verde, que os meus irmãos já haviam recebido na escola, doada pela África do Sul no âmbito do Acordo da Boa Vizinhança, conhecida como Acordo de Incomate, e vieram a ser chamados popularmente das maçãs do Titi Bota. Presumo que a intenção deste debate é falar dos museus, sim, neste caso, a curadoria, a minha área de atuação na Universidade Eduardo Mondlane. Neste caso, vou falar um pouco sobre a coleção de arte da UEM. Desde 2010 que a universidade vem trabalhando na materialização de uma coleção pública de artes visuais, com o objetivo de criar uma coleção que contribua para o ensino e investigação da história de arte na UEM. Disponibilizar a mesma à comunidade académica e pública em geral, de modo a desenvolver o hábito de fruição artística através de exposições temporárias e permanentes, programas pedagógicos, conferências e debates destinados a vários tipos de públicos. Estamos a imaginar este debate também na OEM. Para quem não sabe, a coleção de arte faz parte da gestão da Direção de Cultura. A direção gera também outras coleções de outra natureza, equipamentos culturais ligados ao patrimônio cultural. Refiro-me à Fortaleza de Maputo, Museu da Moeda, Biblioteca de Música e Centro Cultural Universitário. Aqui quero realçar humildemente o esforço abnegado da professora Alda Costa na coordenação e gestão. Deste esforço resultou na organização e constituição de uma listagem de fácil acesso com a informação imediata das obras em formato Excel, criação de uma ficha de inventário, matriz de preenchimento respectivo de cada trabalho da coleção, registro fotográfico, colocação e substituição de molduras e grades, incluindo os trabalhos de intervenção de restauro dos murais de Malangatana, Bento Mqueixuane e Ciro Pereira no Centro dos Estudos Africanos. O mural O Homem e a Natureza de Malangatana, localizado no Museu de História Natural, também é fruto dessa intervenção, apoiados por Instituto Camões e Embaixada da Alemanha. Desde 2013, que mostramos parcialmente de forma permanente os trabalhos da coleção na Galeria de Arte da UEM, no edifício da Reitoria, piso 0, campus principal. Neste momento estamos a divulgar a coleção e nossas atividades através das plataformas digitais e o próximo passo é criar um website e encontrar outros meios de divulgação. A pertinência de um fundo de aquisição através do orçamento do Estado e outras formas de financiamento ou patrocínios é crucial. Definir a política da coleção em quais as aquisições alvos, incorporar trabalhos de artistas emergentes em meios diversificados, obras de artistas de referência no panorama artístico moçambicano, reunião de uma bibliografia de arte focada principalmente nos artistas da coleção, formação em diferentes áreas, nomeadamente a conservação, gestão de coleção, etc. Afinal de contas, estamos numa universidade. E é desta forma que arrumamos e pretendemos no futuro caminhar nesta pretensão. Aliás, em 2018, fruto deste trabalho, publicamos o primeiro catálogo da coleção disponível ao público, que é este aqui. E com essa pequena introdução, quero dizer obrigado e vamos continuar à frente com mais detalhes. Obrigado, Rafael, por essa introdução. Rui, queria convidá-lo também a nos introduzir em sua casa. Então, o Rui Laranjeira trabalha como historiador,
é igualmente curadora do Museu Mafalala. Pronto, eu estou ligado ao Museu Mafalala e como curador do Museu Mafalala, queria falar do Museu Mafalala, da minha experiência no Museu Mafalala, e que nesse exercício verifiquei que havia algumas questões que interferiram de sobremaneira no trabalho que eu realizei em relação ao museu. Os arquivos a que eu me refiro, nesse caso, é o Arquivo Histórico de Moçambique, que é o principal arquivo que nós temos aqui em Moçambique, e este arquivo funcionava como é o principal arquivo e é através dele que nós podemos ter toda a informação de natureza histórica aqui no país. No processo de curadoria do Museu Mafalala, a nossa principal fonte de informação, neste caso, era o arquivo histórico. E, ao realizarmos este trabalho, deparámos-nos com várias questões relacionadas com os arquivos. E, neste caso, verificamos que aquilo que nós pretendíamos fazer com o arquivo, com o Museu da Mafalala, em termos conceptuais, não encontrava resposta em termos práticos, uma vez que os arquivos, até certo ponto, não dispunham da informação que a gente pretendia para realizar a nossa curadoria. E então, uma das questões levantadas e que, até certo ponto, permeou o nosso trabalho foi a questão de imagens locais, não é? Como nós sabemos, a Mafalala é um bairro suburbano que se encontra na periferia de Maputo, e então nós pretendíamos ter mais imagens sobre a Mafalala, sobre a população local, sobre as habitações que lá existem e que existiam em finais do século XIX até princípios do século XX, mas com muita dificuldade encontramos essas imagens. Gostaríamos de ter tido, por exemplo, mais imagens sobre Gungunhana, por exemplo, mas não conseguíamos encontrar imagens de Gungunhana que, por exemplo, dignificassem este estadista, né? Estamos a falar de um estadista que esteve à frente de um império que se estendia de Maputo até quase a Zambésia, até o rio Zambésia, mas que as imagens dele que nós tínhamos disponíveis eram imagens que não dignificavam essa ilustre figura. Então, daí que constatamos que os arquivos desempenhavam um papel bastante importante na valorização e promoção do património cultural. E neste caso concreto, falando de pós-identidades, que é o título aqui do nosso debate, verificamos que há necessidade de Moçambique, como país, iniciar diligências no sentido de ir buscar informação, caso não tenha, aqui nos seus arquivos, em lugares ou em outros arquivos, dentro ou fora do país, que tenham essa informação que podem ajudar a constituir a história ou o património histórico de Moçambique. Então, neste caso concreto, eu refiro-me ao fato de a questão da descolonização estende-se também para estas áreas, né? Para a área do arquivo, para a área da história, porque aquilo que nós temos até o momento é a visão do colonizador sobre certos aspectos da nossa história, do nosso percurso histórico. Daí que seja necessário também proceder-se a essa descolonização, no caso concreto dos arquivos, da história de Moçambique, possam fazer de forma cabal aquilo que é a sua pesquisa, que é o seu trabalho. E no caso concreto, eu referia-me aqui aos arquivos históricos de Moçambique, que nós, por exemplo, tivemos essa dificuldade para podermos fazer uma pesquisa histórica que fosse completa e correspondesse àquilo que eram os nossos anseios. Então,
nós, para ultrapassarmos este problema, tivemos que recorrer a outros métodos, como a história oral, por exemplo, fazer as entrevistas aos moradores do bairro e até a certo ponto pensamos que nessa questão, quando houver esses problemas, os arquivos privados também, até certo ponto, podem ajudar-nos a ultrapassar essa questão de falta de informação sobre um determinado período histórico. Mas os arquivos privados também têm uma certa... há uma certa abordagem que tem que ser feita, uma vez que são do foro privado, é necessário sensibilizar e educar as pessoas, neste caso os cidadãos, para que possam poder participar e compartilhar a informação que têm que ser educados para a questão da informação que eles têm para que possa se tornar pública. Então, este é um processo que leva o seu tempo. E no caso da Mafalala, tivemos esse problema e é esse exercício que tem que ser feito para ver se a gente consegue aceder a esses arquivos. Agora, no outro dia, ao ouvir o debate, o primeiro debate, tomei conhecimento de que havia vários arquivos dispersos por vários locais do mundo, que havia arquivos que falavam de Moçambique, sobre Moçambique na Europa, o caso da Alemanha, Portugal, e na Ásia, o caso da Índia, e na América Latina, o caso do Brasil. Ora, para além desses arquivos, também, esses que são, até certo ponto, produtos da colonização, neste caso, porque foi durante este período que esses arquivos, que essa informação acabou sendo exportada para esses países, digamos assim. Há também outro tipo de arquivos que tem sido muito esquecida ou tem sido ignorada, que são os arquivos de natureza asiática, nesse caso, não é? Porque anterior à chegada europeia ao continente africano, temos os contactos que tinham sido iniciados com os asiáticos, né? Sabemos muito bem que essa zona de Moçambique, que se encontra no Índico, já tinha tido contactos com chineses, com paquistaneses, os paquistaneses não, diria indonésios, malaios e árabes. Então, esses povos também produziram arquivos que se referem a Moçambique e que esses podem também ser uma possível fonte de informação sobre períodos da nossa história que não estejam esclarecidos. Mas ainda nesta cena dos arquivos, temos outros arquivos que também é necessário considerar, que têm a ver com os arquivos de natureza africana, que neste caso seriam os que estão em língua swahili, né? Porque temos também, ao longo da nossa costa, esta ligação com os países de expressão swahili, neste caso que durante os séculos XIII, XIV, anteriormente à chegada dos europeus, tinha se desenvolvido uma atividade, um intercâmbio cultural e comercial com povos africanos e árabes, neste caso, que tinham o swahili como língua de comunicação. E, portanto, existem nesses países que poderíamos considerar, à primeira vista, poderíamos falar de Zanzibar, aqui na nossa costa oriental, Somália, e Etiópia e Quênia, como possíveis locais onde nós poderíamos também encontrar informação arquívica de natureza histórica nos arquivos nesses países. Portanto, o processo de obtenção dessa informação é que é outro assunto que pode levar a um outro debate ou uma outra discussão. O que é que Moçambique, então, teria que fazer para poder aceder a essa informação, não é? Então, é aí que, de facto, o Estado é central, é importante para que se recupere essa informação, porque sem a sua intervenção, o acesso a esses arquivos será muito difícil. Portanto, julgo que neste processo de arrumação da nossa casa, como o título do debate sugere, é um processo bastante demorado e que exige
um trabalho também bastante aturado, na medida em que é necessário identificar os locais onde essa informação estaria, para depois, então, iniciar os tais contactos com os detentores da informação sobre o nosso país. E, por outro lado, dentro de nós também aqui em Moçambique, é necessário proceder à descolonização dos arquivos, né? Porque aquilo que existe em termos arquivísticos é informação que ainda detém este olhar do colonizador. Então, por isso que alguns temas e alguns assuntos não se encontram com a mesma facilidade que a gente, por exemplo, tem sobre temas que são do interesse do europeu. Neste caso concreto, eu estando a falar de um bairro como Mafalala, que era um lugar periférico naquilo que era a concepção urbana durante o período colonial, pouca informação existe sobre a periferia. A periferia é essa que era, então, local onde habitava a população negra, né? Então, dentro daquilo que era a concepção europeia de cidade e aquilo que eram os assuntos por eles discutidos, só aquilo que era feito na zona urbana habitada pelo europeu é que era de interesse. E, portanto, isso reflete-se nos arquivos. Então, há necessidade de Moçambique e os moçambicanos procederem, então, a essa descolonização. E é nesse sentido, então, que eu me referia à questão dos arquivos privados, que podem ajudar a preencher essas zonas de penumbra em termos históricos, em termos da história de Moçambique, da história recente de Moçambique, porque através desses arquivos podemos ter, então, mais informação sobre essas áreas. Mas que aí está, para chegar a esse ponto, é um processo demorado, um processo que envolve muita negociação para que aqueles que detêm essa informação se disponham, então, a aceder à informação para o consumo público. Então, numa primeira fase, eu julgo que seria isso que eu teria a dizer em relação ao assunto que nós temos hoje para debate. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Rui. Tenho estado a acompanhar o trabalho que o Museu Mafalala está a desenvolver. E numa das ocasiões que conversei com o Ivan Laranjeira, ele explicava também que aconteceu uma coisa que havia uma percepção da curadoria sobre a ideia do arquivo, que entretanto alguns moradores às vezes já aparecem a questioná-la. Não, aqui neste ponto era isto, e trazem objetos para poder acrescentar aquilo que é o arquivo ou o acervo que o Museu Mafalala possui. E acho que este é um exercício interessante. Do mesmo jeito que o Mozinho estava aqui a explicar quais são as linhas que estão a orientar neste momento a coleção da arte da UEM, que por acaso eu tive já a possibilidade de visitar uma vez, acompanhado justamente pelo Mozinho. E fomos perceber que, por exemplo, a percepção de arquivo e de objetos a conservar que esta curadoria transcende a ideia dos objetos e de obras de arte, vai muito para além disso, eu acho que vai um pouco mais próximo desta ideia que está à volta deste debate, que é justamente o que estamos a discutir não é apenas objetos, né? Estamos a discutir memória, estamos a discutir a percepção ou as narrativas à volta de como nós nos entendemos quem nós somos. Então, mas a questão que nós, como Benga, temos estado a produzir matérias jornalísticas sobre este debate desde 2018, e uma das questões que foi nos colocada várias vezes, ou que as fontes das entrevistas muitas vezes levantavam,
que foi, na verdade, até o que motivou a criação desta mesa de debate, era, ok, estamos a discutir a possibilidade de devolver objetos, de devolver arquivos, mas a ser devolvido isso, quem é que haveria de cuidar disso? Temos condições infraestruturais para isso, temos condições de recursos humanos para isso. Eu não sei, né? Estou a pensar que quem trabalha com isso diretamente, diariamente, por exemplo, no caso do Mozinho, na qualidade de curador, para além de estar a trabalhar na UEM, tem a possibilidade de visitar outros espaços, na situação de trabalho. Então, eu queria perceber, em termos de capacidade, de recursos humanos, de recursos técnicos, porque, por exemplo, agora que o Rui ia falando, percebemos que é uma questão multidisciplinar. Há de ter que envolver historiadores, há de ter que envolver historiadores de arte, mesmo a nível da história vai ter diferentes disciplinas da história a serviço do debate, depois questões antropológicas. A nossa casa estaria em condições de receber o que quer que fosse? Ou, yeah. Sim, Leonel, obrigado mais uma vez. Ainda bem que a atuação, ou a palavra curadoria, o termo curador, realmente ganhou o nosso mainstream, não é? É uma palavra de ordem e que aparece dentro daquele contexto que nós já conhecemos, não é? Com todas as fragilidades que quem trabalha reconhece. Mas eu vou te falar, como estou, de uma forma recorrente, estou a falar mesmo da situação de experiência, a partir daquilo que eu trabalho e da realidade que eu enfrento, que nós enfrentamos na instituição. Mas também, como é um assunto que ultrapassa as fronteiras, não é, da nossa casa e vai ao encontro de outras preocupações. Aliás, o Lulu Laranjeira estava a falar aqui dos arquivos relacionados, por exemplo, com o Oceano Índico, mas também que passa pelo Oceano Atlântico até o Ocidente. E como curador, tenho refletido sobre o porquê a curadoria e para que a curadoria. Acho que é importante esse exercício. Mas também nós sabemos que as próprias teorias, não é, hoje que circulam, denominadas teorias pós-coloniais e a arte contemporânea, ganharam seu espaço. E eu também tenho tentado perceber também essa conexão. Também a questão da diáspora, a questão do multiculturalismo, a nossa história, por exemplo, com Moçambique, tem ligação com Portugal, também é uma preocupação direta. A questão, por exemplo, da lusofonia, a questão da arte africana no Ocidente, o Ocidente, não o Ocidente, o que é isso? A arte africana no Ocidente, mais uma vez, e a procura da arte africana no Ocidente e as relações entre a arte ocidental e a arte africana. Então, são questões complexas, e encontrar uma visão crítica e propostas de um novo olhar sobre a arte produzida em África também é este interesse. Agora, nós estamos a trabalhar a partir de casa sempre, a olhar também para essas questões por isso, quando referenciei este relatório que foi mediatizado a partir de 2018, mas que essas questões já vêm antes dos anos 50, não é? Com a proposta do filme As Estátuas Também Morrem. Mas também podemos olhar, por exemplo, para os filmes que foram organizados, por exemplo, no auge das independências, como o festival, por exemplo, o World Festival, por exemplo, em 1966, o Pan-Africano de Argel, que já referenciei, o de Kinshasa, em 1974, o Festac,
o Festival de Artes e Cultura em Lagos e Kaduna, em 77, e que Moçambique participou. Aliás, o 2011 organizou-se segunda vez o Festival Pan-Africano de Argélia, Moçambique participou. Então, perceber também esta relação das artes e cultura e com a política vigente ou com as ideologias que estão do lado também é um desafio maior que temos que entender. Mas também falava aqui que esta preocupação, não é, da procura de restituição, que era alçada a partir era alçada porque já vem sendo feita, aquilo que eu estava a dizer, já desde 1953 com o filme As Estrelas da Memória, mas também depois um momento década de 60, 70, 80, é aquilo que nós vemos, estamos num período devastado, dois polos, não é? Que é a Guerra Fria, que terminou em 1989. E durante muito tempo, os olhares foram enclausurados nesta questão local, mas também que tem a ver com aquilo que estava a acontecer a nível de contexto internacional. Mas em 89 o cenário muda e nós assistimos, porque esse debate volta praticamente nos anos 90, não é? 89, a queda do Muro de Berlim, 1990, 91 nós ensaiamos o Acordo Geral de Paz, não é? Em 1992. A semelhança disso acontecia também na África do Sul, não é? Que culminou com as primeiras eleições em 1994. Aliás, a África do Sul, em 1995, realizou a primeira Bienal, não é? Que o curador foi o nigeriano Enwenzo e depois Moçambique participou com Titus Mabote, Malangatana, o Chissano e a Renata Sadimba. São os artistas que representaram Moçambique. Foi comissariado pela Cidália Chissano, falecida, e o Gilberto Costa. E depois tentou-se ensaiar de novo em 1997, mas a Bienal não aconteceu. Que tinha a ver com essa discussão, não diretamente relacionado com a restituição, mas voltar a discutir a questão da localização, seja dos espaços continentais, seja dos países que integram o mundo, a partir da manifestação artística cultural. E depois o polo moveu-se mais para o Ocidente, começaram a acontecer. Aliás, falo de 89, mas a primeira exposição que abriu este debate foi Magicien de la Terre, não é, que aconteceu em França, não é? A primeira vez juntou, não é, obras que estavam na coleção Georges Pompidou, não é? Com outros atores de outras esferas, estamos a falar da América Latina, Ásia e África, Austrália também, não é? E que teve um grande debate e as repercussões até hoje continuam. Então, se está a existir esse debate e nós, feliz ou felizmente, não é? Estamos nesse debate, não tarde, mas numa corrida. Agora, o que eu estava a dizer, respondendo agora à pergunta do Lionel sobre a predisposição e em termos de organização, em termos de estrutura, é aquilo que eu disse. Como a Universidade Eduardo Mondlane, estamos a construir uma coleção realmente para responder às nossas preocupações e, claro, com essas preocupações que estão a aparecer. A questão do ensino das artes plásticas também é uma preocupação. Aliás, de história de arte é uma preocupação. A gestão das coleções, a gestão das coleções, conservação, restauro, quer dizer, tudo o que é necessário para que uma coleção efetivamente funcione. Agora, também
só para fazer a ligação aqui que o Rui estava a dizer sobre a questão da acessibilidade, não é? Porque se nós estamos a tratar de um assunto que a nossa casa, o nosso local, mas aquilo que estava a dizer tem uma ligação também com o contexto internacional. Então, o acesso aos arquivos é muito importante, não é? É muito importante, por isso dizer, é um debate que também não consegue contornar facilmente algumas crispações, não é? É uma questão histórica e é uma questão histórica dolorosa, não é? Então, a encontrar também uma forma horizontal, não é? De interação, embora também esse debate esteja a ser levado a cabo somente no espaço acadêmico, mas é preciso também ser expandido. Agora, é preciso também, já que existe esse debate, convidar essas pessoas, a todas as instituições praticamente que trabalham nessas áreas, não só em Maputo, mas em Moçambique. Então, estou a pensar, por exemplo, em Gaza, em Mbane, não é? Existem museus também, a encontrar talvez algumas pessoas na Beira, em Tete, não é? Então, a falar pessoas, por exemplo, estou-me a lembrar agora, por exemplo, a primeira visita que eu fiz relacionada com... porque eu não tive história de arte em Moçambique, não é? Porque a história que eu aprendi na escola é a história da arte ocidental, né? Arte ocidental, mas a arte África, começando do Egito, Mesopotâmia, até África Ocidental. Então, foi uma preocupação pessoal quando decidimos, eu e o Félix, ir visitar e fazer estudo, por exemplo, em Manica, para conhecer de perto o Monte Chinhamapé. E aí surgiram algumas perguntas: será que aquilo pode ter uma dimensão do museu, não é? Pode ser uma dimensão do patrimônio cultural, e como é que nós podemos discutir? Então, mais uma vez, por que é que nós tivemos esse interesse? Porque ver uma pintura rupestre no livro e ver na realidade, porque também é uma questão que me preocupa. Se esta pintura existe, porque não podemos deslocar, por exemplo, essa pintura, essa montanha para Moçambique, há que criar condições para as pessoas terem acesso e conhecer essa pintura. E como é que nós podemos fazer, não é? Então, para mim, a restituição pode ser vista em muitos âmbitos, não é? Acho que nós também precisamos de fazer uma restituição entre nós, não é? Claro, a olhar para todo o contexto histórico relacionado com contacto colonial, não é? Até os dias de hoje. Bem, em relação à questão que o Lionel colocou sobre quem é que haveria de gerir essa informação que nós, uma vez restituída, a quem é que ficaria a cargo a gestão desse manancial todo? É uma questão muito complicada, é difícil de responder, né? Porque se formos a ver aquilo que tem sido feito a nível nacional nesta área do património, vamos considerar que as áreas da cultura e das artes foram as últimas a serem levadas a sério, digamos assim, pelo governo, pelo Estado, né? Se formos a ver, temos as primeiras instituições de arte e cultura a partir de 2009, se não estou em erro. O Instituto Superior de Artes e Cultura aparece nessa altura, enquanto que a ECA pode ter sido um ano antes, por 2008 ou 2007, não tenho a data na memória agora. Então, isso tudo... 2008, Rui, 2008. 2008, ok, obrigado. Então, isto pode nos levar a refletir sobre o que é que o Estado está a fazer em relação a esta área de conhecimento que são as artes e a cultura. E o património, neste caso, é disso que nós estamos aqui a falar. E depois, também, nesta área do património,
Estas áreas do arquivo são áreas que também não são motivo de grande, digamos, de uma política muito bem clara em relação a ela, sobre o que é que vai se fazer, o que é que deve se fazer neste domínio. É certo que existe um discurso político nesse sentido, de que tem que se valorizar o património, mas que em termos práticos já há um certo desfazamento, porque fala-se de uma coisa, mas em termos práticos já não há o mesmo nível de execução que poderia acompanhar a dimensão teórica. De modo que o que eu pretendo dizer é que nós temos poucas pessoas formadas nesta área do património, no sentido de fazerem a gestão, a questão da preservação, restauração e por aí fora. Então, são zonas que o país encontra-se em déficit. E nesse sentido, se de facto, de um momento para o outro, os países que são detentores dessa informação decidissem fazer a restituição, de facto, seria mais um problema a acrescentar aos vários problemas que o país já tem, porque provavelmente haveria dificuldades na gestão desse manancial de informação e patrimonial que porventura viéssemos a chegar às mãos. Então, queria dizer o quê? Dizer que há necessidade, de facto, de começar-se a pensar nesta questão de forma focada, de forma séria e de forma paulatina, formarem-se pessoas neste domínio. E para além da questão da formação, há a questão dos recursos financeiros também, não é? Porque há financeiros e materiais que voltam todo esse material para o país e depois existe infraestrutura que permita acomodar esse material, esses objetos de arte, para o caso das artes, e esse material que normalmente costuma ser material, por causa dos arquivos, que é material que sai em forma de papel, etc., etc., haverá condições de se proceder à gestão, à conservação desses materiais em condições apropriadas. Portanto, toda uma série de questões que são levantadas que têm que ser levadas em consideração se nós quisermos entrar por essa questão da restituição, não é? Porque restituir não é só proceder essa devolução, há todas essas nuances que nós temos que ter em consideração. Ou, se calhar, até a solução, numa primeira fase, possa ser termos acesso a essa informação nos locais onde ela está, não é? Quer dizer, já está lá, já está a ser tratada, então, se calhar, numa primeira fase, a gente vai aceder a essa informação lá onde ela está e ver como é que ela é tratada lá, para aos poucos, de forma paulatina, então, podermos ir trazendo para os países de origem, se for o caso. Mas também existe a possibilidade de não ter que irmos lá necessariamente visitar os locais de forma física, mas hoje em dia existe muito a questão da internet, não é? O online, o material virtual. Quer dizer que pode-se, até certo ponto, chegar-se a acordo com as instituições que detêm esse material, que elas disponibilizem essa informação, esse material, através da internet, bibliotecas virtuais, arquivos virtuais, onde a gente então possa aceder a esse material, não é? E também existe, em última análise, aqui, aparece em última posição esse aspecto, mas poderia ter sido o primeiro, que é a questão da identificação, então, dos locais ou dos países que iriam nos mandar que detêm essa informação, que a partir daí, estando identificados esses sítios, então o Moçambique poderia iniciar contactos para procurar soluções que não fossem onerosas, quer dizer, onerosas sempre serão, mas que não atingissem números estratosféricos, que levassem a desistir dessa possibilidade de possuirmos ou ficarmos com essa informação nos nossos países. Portanto,
avancei aqui algumas possibilidades, que é deixar a informação no local onde está, mas que seja acessível aos países que, neste caso, seriam detentores, que seriam os donos, digamos assim, não é? Dessa informação, mas que, então, fosse fácil a eles acederem a essa informação. Ou então, ainda podia-se usar a via da internet, neste caso, bibliotecas virtuais, arquivos virtuais, para também disponibilizarem os materiais que estariam na posse dos possíveis detentores. Então, a restituição é boa, é bem-vinda, mas também temos que estar preparados para podermos receber esse material que, porventura, venha a ser restituído, para que não se perca já nos nossos países por falta de gestão ou por má gestão, não é? Porque pior do que a gente saber que a informação não está cá, é ela estar connosco e acabar por se perder. Então, eu penso que tem que se levar este assunto com muita seriedade para que, no final do dia, não nos arrependamos de termos tomado a iniciativa de ir buscar aquilo que é nosso. Em poucas palavras, seria isso que eu queria dizer. Sim. Uma questão sobre a qual estava a pensar aqui agora, enquanto a conversa. Como dizia agora o Rafael, a conversa volta a partir do momento em que temos uma mediatização daquilo que foi a declaração do Macron. Enquanto pensava nisso, recordei-me, não tenho muitos detalhes sobre isto, mas na década de 80, creio que em 1985, realizou-se uma grande exposição da arte Maconde e uma, ainda assim, sem muitos elementos para justificar isso. Que foi uma tentativa de mostrar aquilo que era o patrimônio moçambicano que estava na Europa e que, porque o país estava num contexto de guerra, não era possível que esse material fosse devolvido para o país. Mas, ao mesmo tempo, então, vemos que nos anos 80, até porque quando nós olhamos um bocadinho para aquilo que pode se considerar a história das artes em Moçambique, percebemos que, no momento imediato, a conquista da independência, com a euforia da causa da revolução, o espírito de construção do homem novo, houve um investimento, não sei se talvez também influenciado ou contaminado pelo espírito, ou pela forma como o movimento bolchevique em algum momento apropriou-se das artes para se fazer. Eu tenho a impressão que foi um momento fervoroso em que havia uma atenção do Estado em relação à questão das artes, e é nesse contexto que depois acontece esta exposição de 1985. Mas, ao mesmo tempo, então, em paralelo, eu estou a pensar que depois de 75, ou depois do contexto colonial, o país foi produzindo arte, né? E essa produção artística que foi sendo produzida depois de 75, temos, em teoria, pelo menos o espaço do Museu Nacional de Arte como o espaço que deveria privilegiadamente estar a contar essa história das artes em Moçambique, depois em algum momento, por razões de várias ordens, que eu não tenho domínio, pode estar a falhar em alguns aspectos. Então, isso também coloca-me a pensar, ok, temos esta questão, que eu acho que é uma oportunidade que este debate também nos coloca. Temos estes materiais que estão fora e que eventualmente deveriam voltar. Mas a questão é, em relação ao que nós temos aqui, que tratamento estamos a dar? Qual é a pesquisa que está a ser feita à volta dos materiais que temos? Qual é o investimento, qual é a atenção e qual é a preocupação existente em relação ao que nós temos aqui? É só uma provocação, uma reflexão.
que esperava poder continuar convosco. Sim, sim, Leonel. Pela minha experiência, né, nos meandros das artes, principalmente estar ligado à universidade, não é, que é uma instituição pública, há uma sensação de incompreensão, porque o trabalho que a universidade, através da coleção, está a desenvolver é a complementaridade do trabalho que foi produzido, não é? Digamos, já que eu estou a falar das artes plásticas, foi produzido, né, neste âmbito. O que quer dizer que a universidade, ou a coleção de arte estando sobre a sala da universidade, é uma coleção pública. Da mesma forma que o Museu Nacional de Arte trabalha também com essa coleção, é uma coleção pública. Estou agora, por exemplo da coleção da TDM, por exemplo, TDM, que hoje é TMCL, não é? Também vem desta dinâmica, né? Contexto histórico, né? Que foi mudando, não é? Nos anos 80, depois entramos nos anos 90 e até o contexto atual. Mas estou a olhar para encontrar uma forma de articulação. O trabalho que nós estamos a desenvolver não está separado. Há uma conexão. Presumo que este trabalho é a continuar, porque estamos a olhar para aquilo que está sendo produzido, ou que foi produzido ao longo do tempo, no que concerne às artes plásticas. Né? Agora, aquilo que estava a dizer, pela minha experiência, eu estudei na Escola Nacional de Artes Visuais, por isso eu disse, a minha motivação de me interessar pela pesquisa e conhecimento das artes plásticas ou da história de arte produzida em Moçambique, não só, não é? E que me leva a procurar e a tentar encontrar estas conexões. Agora, eu estou a falar da Escola Nacional de Artes Visuais. Não tive, por exemplo, uma disciplina que concretamente me desse as bases no que concerne às artes plásticas ou a história da arte em Moçambique, até o surgimento do livro da Alda Costa em 2005, resultado da sua tese. Não é? Recentemente, parece que já começam a aparecer algumas teses e papers, ao caso da tese do Filemon Meigo, na perspectiva de sociologia de arte. Isso demonstra claramente, não é, já que nós estamos a falar destas dimensões, não propriamente, claro, não propriamente no sentido acadêmico, mas estamos a tratar as coisas nessa dimensão. Temos somente duas produções, não é, em Moçambique, uma na perspectiva histórica, outra na perspectiva sociológica, que debruça-se sobre estes assuntos. Acredito que tenham pepas e outros materiais, né, que possa abordar isso. Então, acho que abrindo essa oportunidade, né, de falarmos sobre esse assunto, existindo essas instituições, não é? É preciso que também participem nesse debate e, a partir dessas pessoas, ouvirmos em viva voz em que estado estão a fazer ou a cumprir as suas tarefas. Está-me a lembrar, por exemplo, da campanha de preservação cultural, não é? Que é um outro assunto muito interessante, por exemplo, quando olhar, por exemplo, para a escultura de Alberto Chissano, não é? Que é essa questão da construção da modernidade em Moçambique, não é? Então, aqui nos saltam muitas matérias, não é? E sem a reunião, né? Sem uma pesquisa, sem essas condições todas que tornam, faz com que uma coleção, um arquivo, documentação, etc., exista, é preciso que hajam condições
De uma forma recorrente, estamos a falar aqui, por exemplo, claro, questão do investimento. Mas, já que essa procura depois vai para outra dimensão, que é essa dimensão, por exemplo, de restituição, a partir da discussão a nível internacional, não é? Por isso eu disse, eu frisava aqui, por exemplo, sem querer insinuar que este relatório foi produzido por um escritor que também é um economista, não é? Aliás, o homem Cababa disse num dos seus comentários que a cultura é o último reduto da batalha do capital, não é? Então, existe também essas nuances em que há uma cadeia de produção, em que facilmente entra por via, por ser por via das corporations, etc., e entra nos espaços de produção de conhecimento, o museu, o espaço de produção de conhecimento, da academia, etc., etc. Então, o nosso trabalho de casa é tentar organizar e criar as condições à medida da nossa realidade. Uma pergunta para o Rafael Mozinho. Está relacionado ao projeto que ele está a desenvolver sobre os Chissano, escultor, e o sentido de restituição que ele vê nesse processo. Sim, a Catarina pergunta sobre o trabalho que nós estamos a fazer. Talvez só para contextualizar, a nossa coleção, ou muitas das coleções foram instigadas e foram apoiadas, foram incentivadas por artistas individuais. No nosso caso, Malangatana, o próprio Chissano foram artistas que incentivaram esta componente no sentido de estudar as artes em Moçambique. No entanto que o próprio Chissano vai produzir trabalhos e doando à própria universidade. O Chissano, o Malangatana também fez o mesmo gesto, não é? Sem contar com todos os artistas. Praticamente a nossa coleção também conta com esta participação dos artistas para o seu incremento. Agora, sobre a questão do trabalho que estava a fazer a investigação, aquilo que estava a mostrar, o que nós fizemos até agora é o trabalho que tem relacionado com a documentação, não é? Que resultou nessa coleção e criar as condições para que o catálogo realmente esteja presente. Agora, é preciso um espaço para entrar dentro das obras desses autores, Chissano, Malangatana e outros artistas em Moçambique. E isso é preciso pesquisar e é preciso uma relação, já que estamos na academia, estamos a falar da história de arte, mas também estamos a falar na relação com outras disciplinas. Estamos a falar da interdisciplinaridade e também a transdisciplinaridade. Estamos a falar da relação com a própria história, a relação com a própria antropologia, arqueologia, sociologia, filosofia e outras áreas. Então, é nesse sentido que estes autores, que já não estão cá entre nós, começaram esse trabalho tendo esta visão já naquela altura. Então, por aquilo que o que eu tenho observado, eu penso que, de facto, ainda está-se numa fase bastante embrionária, tendo que considerar que a Universidade Eduardo Mondlane talvez seja aquela que, neste momento, está melhor posicionada em relação a este aspecto. Porque as outras instituições, como tinha feito referência antes, são instituições recentes, né? Aquelas que são vocacionadas ou viradas inteiramente para a cultura, que é o caso da ECA e do Instituto Superior de Artes e Cultura. São bastante recentes e até o momento, mais se calhar o Instituto Superior de Artes e Cultura, que já vê a arte, tem a arte como um dos seus principais objetos de estudo, até o momento
o ISARC não tem nada feito nesse sentido. Apesar de estarmos a fazer, até certo ponto, algum exercício de identificação de materiais e trabalhos, até o momento não houve assim um grande contributo nesse sentido por parte dessas instituições. Então, é daí que, mais uma vez, volto a dizer que é necessário que as instituições estejam bastante focadas e claras sobre o seu papel para que não se volte a cair no mesmo erro de se perder aquilo que já foi produzido a nível local, nesse período pós-independência, e não se tenha, digamos, o conhecimento das peças produzidas, a sua catalogação, a sua história, tudo isso precisa de ser levado em consideração. Daí que seja importante que os departamentos que estão a funcionar nessas faculdades incentivem os estudantes no estudo desses aspectos das artes, não é? Porque o que se verifica em algum momento é vermos que os estudantes estão a ter, por exemplo, trabalhos de monografia que não abordam questões relacionadas com a arte moçambicana, por exemplo. Está aqui o Rafael a dizer que fez a Escola Nacional de Artes Visuais, mas que não aprendeu quase nada sobre arte moçambicana. Então, é uma questão dos currículos que estão a ser implementados nessas escolas, nessas instituições, reflitam aquilo que reflitam aquilo que são assuntos moçambicanos, não é? Para que depois, a nível posteriormente, não haja problemas naquilo que é produzido em termos de trabalhos académicos científicos, porque nós verificamos com alguma preocupação que são poucos os estudantes que se preocupam em abordar temas totalmente moçambicanos, no sentido de procurar saber o que é a arte moçambicana, quem são os principais artistas moçambicanos, quando é que começa-se a produzir arte em Moçambique. Quer dizer, esse tipo de abordagens, infelizmente, são muito raros. Quer dizer, há mais sem querer menosprezar esta forma de arte, mas há mais sobre arte contemporânea, não é? Há mais trabalhos sobre arte contemporânea do que sobre essa arte tradicional, essa arte dos malangatanas, do Chissano, a ser estudada neste momento, não é? Mas levando em consideração que a arte moçambicana está ancorada nessas figuras. Então, é necessário que os estudantes sejam orientados. E isso, de facto, passa pela construção e elaboração de currículos que tenham como principal preocupação o estudo deste tipo de assuntos para evitarmos, de facto, esse desfazamento. Quer dizer, haver uma grande concentração de trabalhos sobre certos períodos em detrimento de outros períodos que contribuem para a formação, que contribuíram para a formação da nossa identidade cultural e artística. Então, eu penso que tudo passa pela coordenação a nível institucional daquilo que é o objetivo do governo e dessas instituições na produção e elaboração de currículos que reflitam aquilo que é a nossa realidade e identidade cultural. Obrigado, Rui. O Rafael já estava com a mão levantada. Só para fazer ligação ao que o Rui estava a falar, que é primeiro falar, por exemplo, da questão que a Catarina coloca sobre dar continuidade. Por exemplo, no que concerne a questão da escola, o que pode ser a escola de arte em Moçambique.
por exemplo, só o trabalho em torno do Chissano, a criação do próprio museu, dos ateliês, que acabou criando aquilo que poderíamos chamar de discípulos, não é? Então, como é que nós podemos pensar essa dimensão de escola de arte? E esta questão, por exemplo, vai ser, podemos encontrar, por exemplo, na exposição organizada por Enozo, que é o The Short Century, Art and Movement of Liberation, 1945-1994, e que, na verdade, fala também desta questão das escolas em África, como que elas foram implantadas, a partir dessa relação entre o indígena e o colono. Não é? Aí também passa naquela corrente que é tratada em outras disciplinas, não é? Da implantação da educação, não é? Em África. Como é que nós podemos tratar ao nível das artes plásticas? Agora, o Rui colocava, por exemplo, a questão do papel, né, dos atores, né? Nesse caso, estava a falar das instituições. É a relação que a academia tem, nesse caso, e a relação e o dever de quem produz e implementa as políticas para a efetivação desta prática ou desta área. O que significa que há que encontrar, ultrapassar aqui discrepância entre a academia, os investigadores, os professores, mas também os que implementam, não é, as políticas. Nesse caso, estamos a falar de uma forma direta, o próprio Ministério da Cultura, não é, a partir das suas unidades orgânicas. Obrigado, Rafael. Então, estava de pedi-los que deixassem assim as últimas considerações. O mais velho é Rui. Essa é boa, mas ok, já que é-me dada a palavra, eu iria terminar dizendo que, de facto, os países africanos, neste caso, Moçambique, têm que se preparar para que não piorem, a situação não fique pior do que já está, não é? É necessário, de facto, prepararem-se em todos os sentidos, desde recursos humanos, materiais e financeiros, para poder, então, partir para esta jornada da restituição, porque a questão não é assim tão simples como parece. Voltam os materiais e depois, como já tínhamos feito referência, é necessário haver capacidade de gestão e preservação desses materiais. Só para citar alguns exemplos, mas isso, pronto, há um debate, o caso da Grécia e da Inglaterra, por exemplo, que faz referência à devolução dos mármore do Elgin, quer dizer, algo que foi retirado, uma peça que foi retirada lá do principal monumento grego, não me ocorre agora o nome, em que há uma disputa entre a Grécia e a Inglaterra. A Grécia modernizou o seu museu e está a precisar de alguns objetos que a Inglaterra tirou no século XIX. Então, a Grécia quer que esses objetos sejam restituídos. Mas a Inglaterra, por exemplo, alegava que não poderia restituí-los porque a Grécia não tinha condições de preservação desses materiais, não é? Que se os materiais fossem devolvidos à Grécia, esses haveriam de se deteriorar rapidamente. Portanto, essa é a justificação apresentada pela Inglaterra. Portanto, nós não vamos querer que isso também aconteça conosco, mas então, para que não nos digam que nós não estamos em condições de receber os materiais que fazem parte da nossa história artística e cultural, então temos que nos preparar para isso. E também terminar dizendo que aqui a nível de África, da África Austral, pelo menos, já existe um projeto
que já está a tratar dessa questão da história da África, contada pelos próprios africanos, que é o Recentering Afro-Asia Project, que está sediado na África do Sul e que estão a fazer um estudo de toda essa zona da costa oriental da África, a partir do Oceano Índico, anterior à chegada dos europeus. Portanto, já existe essa preocupação, pelo menos por parte dos países africanos. É só dar tempo para que consiga-se, de facto, a longo prazo, tratar e receber esses materiais de forma condigna. Obrigado. Também acho que estamos a receber a notificação que temos que concluir o debate. Não é? Acho que o Rui já fez a sua conclusão. Eu penso que vou secundar naquilo que o Rui já deixou aqui, não é? Acerca deste debate que tem a ver com a Restituição, mas também gostaria também de sugerir, não é? Sem interferência na programação deste debate, que convite outros atores, não é? Fazem parte da dinâmica, né, das artes e cultura em Moçambique. Estou a falar dos nomes como o COR, ou das pessoas como o COR, como o Museu Nacional de Arte, o Museu de Etnologia Nampula, São Paulo, acho que da Ilha de Moçambique, e outros museus, acho que o Museu de Inhambane. Acho que é importante envolver estas instituições neste debate para que, efetivamente, este assunto seja de todos. E muito obrigado. Muito obrigado a todos, não é? Em nome de Lionel, do Centro Cultural Franco, pelo convite, não é? Que nos foi endereçado para debatermos sobre esse assunto. E acho que a equipe de programação, não é, vai dar vamos dizer, vai divulgar o debate a partir das plataformas que eles organizaram e também vão se pronunciar para o próximo debate a acontecer relacionado com esse assunto. Ora, em nome de Rui, não é, da equipe que organizou, digo obrigado, e em nome do CSFM, Oficina de História, os organizadores deste evento, muito obrigado.